Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar, psicometriquê? Está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicometriquê e hoje tenho comigo a Susana Guimarães. A Susana é psicometricista especialista sénior, mestre em reabilitação psicomotora e graduada em psicometricidade e em terapias expressivas, mais especificamente em dança-terapia, e é também doutoranda em motricidade humana na especialização de reabilitação. A Susana trabalha na área da saúde mental, quer com adultos, quer com crianças, já desde 1999. E a Susana começou também e leciona unidades curriculares relacionadas com a avaliação e a intervenção psicomotora, com relaxação terapêutica, com terapias expressivas e técnicas expressivas aplicadas também à educação. Para além de tudo isto, a Susana é também supervisora clínica na área da psicomotricidade e é diretora técnica de um fórum socioocupacional e de uma unidade de vida protegida, é professora no Instituto Politécnico de Castelo Branco e presidente da Recomeço, uma associação que acompanha pessoas adultas com doença mental. Bem, Susana, muitas coisas, para além de aqui muitas participações em congressos, em conferências internacionais também. Susana, seja muito bem-vinda ao podcast Psicometriquê e obrigada por teres aceito vir aqui participar nesta conversa. Obrigada, é um gosto, Sara. Estou muito feliz de estar aqui contigo. E muitos parabéns pelo podcast, que tenho ouvido alguns, não todos, confesso, mas que tem sido muito bom ouvir colegas a falarem desta área que nos une a todos. Obrigada. Quando eu pensei neste podcast e comecei a pensar nos convidados que poderia trazer, a Susana, no fundo, foste sempre uma das pessoas que eu pensei, a Susana tem mesmo que vir, porque nos vai trazer aqui, se calhar, algo que até aqui ainda não surgiu nos episódios anteriores, não só por aquilo que tu fazes no teu contexto de trabalho mesmo, mas para além disso aquilo que tem sido o caminho também nesta construção enquanto supervisora na área da psicomotricidade, que é algo que ainda não existe muito em Portugal e que cada vez mais falamos sobre esta importância, mas já lá iremos. Eu Sim. diria que se calhar podíamos começar por pensar em conjunto e partilhares um pouquinho a tua experiência, porque quando falamos aqui que tu trabalhas com pessoas adultas com doença mental, um, queres especificar um bocadinho mais o que é que te surge no teu contexto de trabalho, embora seja aqui um contexto particular, um fórum socioocupacional, é um contexto específico, não é? Mas no fundo, só para que possamos todos perceber que tipo de doença mental é que estamos a falar. Portanto, as pessoas com quem eu trabalho têm essencialmente diagnósticos de esquizofrenia, doença bipolar ou depressões muito graves, muito limitantes. Se bem que neste momento presente são principalmente pessoas do espectro da esquizofrenia e doença bipolar. Uhum. Pensando aqui naquilo que é a ação do psicometricista e da psicometricidade nesta área em particular, hum, quais é que serão as alterações psicomotoras ou os sinais psicomotores para um psicometricista trabalhar com esta população especificamente? Porque não é algo que se calhar quem nos ouve está habituado a ouvir, que o psicometricista está a trabalhar com pessoas adultas com algum tipo de doença mental. Portanto, que sinais ou que alterações psicomotoras existem nestas psicopatologias, né, que faz com que seja importante, necessária a intervenção da psicomotricidade? Hum. Olha, eu se calhar vou-me concentrar se calhar mais aqui na esquizofrenia. Uhum, E na verdade é assim, são pessoas que são, para além do diagnóstico, têm manifestações somáticas e manifestações no seu dia a dia muito diferentes uns dos outros. Mas se olharmos para quando olhamos
para os critérios de diagnóstico da esquizofrenia, não é? Uma das coisas que salta logo é a lentidão psicomotora, a rigidez do corpo, os tremores das extremidades, muitas vezes associados à medicação, bem, uma série de alterações de corpo também, que faz com que as pessoas, no seu dia a dia, fiquem um pouco mais condicionadas, inclusive nas suas relações sociais. E quando nós trabalhamos na comunidade, não com adultos com esquizofrenia, por exemplo, o que é verdadeiramente importante é ajudar estas pessoas com estas características motoras ou psicomotoras a se integrarem cada vez melhor na sociedade e na comunidade e conseguirem utilizar os espaços da comunidade o melhor possível. As pessoas muitas vezes têm um contacto mais de isolamento, não é? E a psicomotricidade pode muito bem atuar nisto, através de... Eu tenho atividades de grupo na piscina e atividades individuais. Portanto, trabalho com psicomotricidade de grupo individual, em terra e na piscina. Em terra, no ginásio e na piscina. E também em terra, porque também utilizo o jardim às vezes, que dá assim um outro em lá. E tudo o que é, por exemplo, um grupo permite esta vivência, esta convivência do seu corpo na relação com o corpo do outro. E permite também a estas pessoas saírem um bocadinho deste isolamento que tanto caracteriza e que eu fico um bocadinho na dúvida se este isolamento marcado das pessoas com este tipo de diagnósticos de doença psiquiátrica grave, se tem efetivamente a ver com a doença, se tem a ver com a resposta da comunidade à doença, a resposta dos outros à doença. Porque, na verdade, é estranho. Uma pessoa adoece com esquizofrenia, partimos do exemplo da esquizofrenia, que é mesmo considerada a mais grave doença de todo o DSM-5, e é uma doença muito incapacitante também, não cognitivamente, mas fundamentalmente em termos relacionais também. Uma pessoa adoece, é estranho. A forma como uma pessoa adoece é estranha, ou pode ser estranha para os familiares. Portanto, tudo começa aqui. De repente, um jovem, 18, 19 anos, 17, que até ali até podia não manifestar grandes alterações e ser muito idêntico em termos de comportamento aos outros jovens, e de repente fica em casa e não quer sair de casa e passa por algumas situações de maior agressividade, muitas vezes dirigida ao próprio, não é? E isto para as famílias é muito estranho, é muito confuso. E depois, ao longo de todo o processo e da evolução da própria doença, os outros podem... Não é só o próprio que se pode afastar, mas os outros também se podem afastar. Por isso é que eu coloco aqui o que é que... Não tenho completa certeza que seja só uma questão da patologia em si, deste isolamento social, mas é sobre ele, essencialmente, que a psicomotricidade pode atuar, sim. No teu contexto em particular, não trabalhas sozinha enquanto psicometricista, não é? Portanto, um fórum socioocupacional tem uma série de atividades pensadas para aquele grupo de pessoas que de alguma forma as ajuda a trabalhar em esta reintegração, diria eu, se calhar, ou esta maior funcionalidade também e esta maior capacidade de pertencerem de novo a esta comunidade. Como... Sim. Ias dizer... E sim, ia perguntar de que forma é que tu, no fundo, trabalhando neste contexto, tem-se vários papéis, para além de ser psicometricista, não é? Como é que se encaixa
a psicomotricidade juntamente com outras atividades num contexto onde os diferentes técnicos também têm diferentes papéis. Portanto, é aqui muitas camadas. Sim, é mesmo muitas camadas e os fóruns socioeducacionais e as unidades de vida protegida, apesar de estarem todas com duas portarias, porque temos aqui dois decretos de lei que podem, que não suportem estas estruturas, portanto pode ser o despacho conjunto 1999, perdão, 1998, que é no qual é que nós nos enquadramos, ou agora no decreto-lei da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental. Nós estamos no primeiro, portanto, de 98, ainda não tivemos conversões, mas todas estas estruturas têm mais ou menos os mesmos objetivos. A forma, temos áreas profissionais idênticas. A forma como nós nos organizamos pode ser um bocadinho diferente, portanto, e aqui sim eu vou falar da minha realidade, não é? Claro. Uhum. Então, nós somos duas psicometricistas, uma terapeuta ocupacional, uma animadora cultural, uma assistente social e uma psicóloga. Eu tive de contar pelos dedos porque a nossa equipa sofreu uma ligeira alteração agora. Bom, e uma psicóloga. E então, nós, acima de tudo, o essencial é nós damos aqui uma importância fundamental às reuniões de equipa e à forma como a equipa se organiza. Ou seja, nós semanalmente pensamos em termos. Eu sou diretora técnica, não é, desta estrutura. Portanto, pensamos em termos individuais de cada um dos utentes e de cada uma das necessidades destas pessoas no seu dia a dia, e depois em termos da organização, da estrutura em si, como é que se organizam estes profissionais em conjunto para servir, entre aspas, ou para ir ao encontro das necessidades destas pessoas. Porque é efetivamente isto, e por isso é que eu acho que os fóruns socioeducacionais às vezes são tão diferentes uns dos outros. Porque, na verdade, nós estamos ali para dar uma resposta às necessidades daquelas pessoas que frequentam a estrutura todos os dias, ou 3 dias por semana, o tempo que for, não é? E são estas pessoas que têm o que nós chamamos o PI, que é o Projeto Individual de Intervenção. Ou seja, vamos pensar aqui numa pessoa hipotética. Chega uma pessoa que quer muito voltar ao mercado de trabalho, ok? E fazemos aqui nós trabalhamos sob a perspectiva do técnico de referência e, portanto, há um técnico que reúne com esta pessoa, que é o seu técnico de referência, e okay, ela quer voltar ao mercado de trabalho. O que é necessário para ela voltar ao mercado de trabalho? É necessário cumprir horários, é necessário conseguir estar com outras pessoas num grupo, é necessário conseguir falar perante uma audiência que pode ser 3 ou 4 pessoas, mas que já pode ser sentida como uma audiência. Portanto, é necessário aqui uma série de questões funcionais e da funcionalidade. Portanto, aqui, quando nós vamos para adultos, começamos a pensar muito mais em termos da funcionalidade, e, e é perante isto que nós pensamos, ok, então esta pessoa precisa mais de uma abordagem da psicomotricidade com a psicologia. A psicomotricidade vai, por exemplo, ajudar a pessoa a estar num grupo e a perceber o seu corpo na relação com o corpo dos outros. Uhum. O seu limite, no fundo, também, não é? O seu limite, sim. O seu limite, mas mesmo a relação, não é? Mais do que o limite do próprio corpo, é mesmo a relação. E isso mesmo, é que falavas aqui desta questão na relação com o outro, e para isso eu preciso de enquadrar o que é um limite também para o outro, não é? O que é que eu posso ou não posso, o que é que. Sim, Uhum, sim, 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 uhum, sim. Depois a psicologia terá outras questões mais relacionadas com
a forma como a pessoa viveu a sua semana, quais foram as melhores coisas que viveu na sua semana, as coisas mais positivas, as coisas mais negativas, porque a verdade é que quando estamos aqui perante um processo de adoecer, muitas vezes estamos perante pessoas para as quais é difícil identificar coisas positivas, mas que na verdade as há Uhum. no dia a dia, e estou a falar concretamente no dia a dia. E portanto, nós temos atividades muito, durante a semana, temos atividades que é a psicomotricidade, isto é clássico, né? Temos a psicomotricidade, a atividade da psicomotricidade, temos a atividade da terapia ocupacional, temos a atividade da psicóloga, que também tem acompanhamentos individuais como eu, e de grupo. E portanto, as pessoas serão, irão mais para umas atividades ou para outras, consoante aquilo que necessitam de desenvolver. Mas todas estas atividades, e aqui é que é o complexo, não é? Que é, portanto, passamos para a segunda parte da casca da cebola, se quisermos assim, todas estas atividades estão organizadas, umas com as outras, estão elencadas umas com as outras. Por exemplo, se percebemos que estamos numa altura, porque depois há um grande grupo, que é o grupo dos utentes todos, com os técnicos, ok? Uhum. E há alturas, há 2 anos atrás, por exemplo, nós tivemos aqui uma situação que foi uma reestruturação da equipa de raiz, quase. E isto foi muito avassalador para as pessoas, para nós e para as pessoas. Então, todas as nossas atividades iam todas no mesmo sentido, da união, da cooperação, do estarmos todos ali, ok? Uhum. Por vezes sentimos que as pessoas, o grupo em geral, está mais disperso. Uhum. Então pensamos muito em equipa e eu acho que é aqui que na nossa estrutura está muito a importância muito grande, que é o grupo está muito disperso. Ok, então vamos pensar em termos de equipa, o que é que está a acontecer? Uhum. Muitas vezes a dispersão de um grupo tem muito a ver, às vezes, com a dispersão da própria equipa, Uhum. a dispersão de ideias. Bem, Uhum. No enfim. fundo, o que tu estás a dizer é tal, e nós fazemos isso também nos processos individuais, não é? Que é a importância de olhar como se fosse de alguma forma mais distanciada, não é? Para tentarmos ir além do que está a acontecer, que é o comportamento que está a ficar mais desajustado. Ou, nas crianças, nós falamos sempre muito de crianças aqui, mas no fundo, quando falamos disso nas crianças, que de facto temos que ir além do comportamento, nos adultos, e neste contexto é exatamente igual, não num comportamento de que portou-se mal, não é nesse aspecto, não é? Mas numa perspectiva de olhar para o que as pessoas no fundo nos estão a mostrar, consoante o que lhes está a ser proporcionado. Porque são pessoas, não é? As crianças ainda estão no seu processo de desenvolvimento, aliás, agora depende um bocadinho aqui da perspectiva que nós Uhum. queremos ter, não é? Porque o nosso processo de desenvolvimento dura até ao fim. Mas pronto, se pensarmos que o processo de desenvolvimento das crianças é uma coisa que está sempre a acontecer, não é? Está sempre. Uhum. Há aquisições todos os dias ou todas as semanas e que nós vamos percebendo isto. Aliás, o próprio desenvolvimento das crianças nos ajuda na nossa atividade terapêutica. Nos adultos já não temos isso, mas continuamos a ter um desenvolvimento, uma mudança, uma transformação. Uhum. Ou, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de levar as pessoas a pensar, e é sobre esta perspectiva que nós trabalhamos, que é o avassalador que não deve ser, ou melhor, que deve ser, o avassalador que deve ser, sermos, de repente, sermos internados. Atenção, não percebemos que estávamos a adoecer, porque normalmente uma pessoa não percebe, é internada, é-lhe dado um diagnóstico, passa a tomar medicação, muitas vezes recusa, e isto é mais ou menos transversal para toda a gente, há a recusa da doença, há a recusa da medicação, e depois muitas vezes há aqui portas giratórias, mas o que eu queria ressaltar aqui é quão avassalador deve ser um dia eu achar que está tudo bem comigo
e uma semana depois, e estou a pôr aqui uma semana, porque muitas vezes, após estes internamentos, há ali uns 2, 3 dias que a pessoa ainda está meio sonolenta ou mesmo a dormir. Uhum. Mas, portanto, na semana a seguir sou outra pessoa. Biologicamente eu sou a mesma, mas emocionalmente houve coisas que mudaram. Uhum. E, e como é que é agora? Há uma senhora que eu adoro ouvir, que é a Pat Deegan. A Pat Deegan é, assim, é impulsionadora nos Estados Unidos do movimento recovery Uhum. nas pessoas com doença psiquiátrica, ou, como se deve dizer, com pessoas com experiência em doença mental. Ela própria tem uma doença mental grave, tem uma esquizofrenia, e adoeceu com 18 anos. E ela, numa das palestras dela, fala de uma forma, atenção, fala já com 50 e tal anos, mas quando se refere a este momento, em que, a partir do momento em que ela é internada, é como se o nome dela desaparecesse. E ela deixa de ser a Pat e passa a ser a rapariga agitada, com agitação psicomotora da cama 3. E isto é mesmo muito duro e influencia mesmo de uma forma muito, muito grande o dia a dia das pessoas e a forma como as pessoas querem viver. Há uma desesperança, não é? De repente, ok, agora quem é que sou eu? Se calhar já não consigo fazer nada daquilo que eu achava que ia conseguir até aos 18 anos. Se calhar já não consigo. No caso da Pat Deegan, por exemplo, ela queria ser handbolista, sim, ela queria ser jogadora de handball. Eu não sei se ela continua a jogar handball, não sei mesmo, mas portanto, das primeiras coisas que ela pensou foi: isto acabou-se tudo. Uhum. E é aqui que nós estamos. Nós, psicometricistas, estamos aqui. Estas pessoas merecem e não só merecem, têm de reaprender a reconhecer-se e reaprender este corpo, que, por exemplo, era um corpo que não tinha dificuldades em equilíbrio e agora tem dificuldades em equilíbrio. Aqui já estamos nos fatores Uhum. Uhum. mais psicomotores, não é? Uhum. Uhum. E que se calhar era um corpo que até teve dificuldade em tirar a carta, por exemplo, e percebe-se agora que se calhar já eram aqui alguns sinais que estavam a aparecer, e que agora é um corpo que não se consegue relacionar com o espaço. Uhum. Não a direita-esquerda, isso não é por aí, mas o relacionar-se com o espaço em termos da dimensão, dos volumes, de toda esta estruturação Percepção, espacial, né? Uhum. da percepção do espaço, toda Uhum. esta percepção mais especializada e mais fina. Uhum. Eh, por exemplo, pegando neste exemplo que tu davas agora, e para quem nos ouve e que se calhar pode estar numa realidade mais distante do ponto de vista profissional, não é? Ahm, falavas destas questões do equilíbrio que podem vir por determinados clínicos ou até por causa de efeitos da própria medicação, o que for, mas não é propriamente o teu alvo, o teu objetivo maior com aquela pessoa, se calhar trabalhar de todo estas questões mais de coordenação, mais de programação motora, mais de equilíbrio. Não é por aqui. Há pouco davas esse exemplo, mas não é esse o objetivo enquanto um psicometricista trabalhando nesta área, de adulto. Sim, não é esse o objetivo, apesar de as próprias pessoas ficarem muito contentes quando de repente percebem: olha, eu agora, eu agora até já consigo saltar só num pé. Ok, atenção, saltar só num pé, ok, dá-nos aqui um referencial de corpo muito diferente, não é? Eu consigo utilizar o meu corpo agora só em cima de um pé, que fantástico. Mas o fantástico não é isso. O fantástico é eu conseguir olhar para o meu corpo e valorizar coisas que eu tenho no meu próprio corpo e perceber que ainda consigo fazer coisas diferentes. E ainda consigo fazer coisas. E coisas a partir de si. Eu tenho uma senhora, há muitos anos, uma senhora com uma esquizofrenia muito de livro, como eu costumo dizer, portanto, tem Ok. Uhum. Os critérios todos. Uhum. critérios estão lá todos, muito com
um encolhimento ou uma anteversão dos ombros para a frente, um ligeiro arquear da coluna na zona cervical, um arrastar dos pés, os próprios, nas pessoas com esquizofrenia, os próprios braços estão ligeiramente rodados, têm uma ligeira rotação em que a palma das mãos está para trás, clássico, né? Uhum. Uma lentidão psicomotora, etc. Esta senhora na água é incrível. Ela não sabe nadar. Uhum. Mais uma vez, não é isso que importa. Não é isso que a mim, psicometricista, me importa. Mas desde que ela foi para a psicometricidade na água, isto já foi há uns 8 anos, talvez, que ela se vem a superar a ela própria dia a dia. Por exemplo, mergulhar sem mão no nariz. Né? Isto era uma coisa que era muito complicada para esta senhora, não conseguia, tinha de pôr a mão no nariz, etc. E quando ela consegue, ela faz este objetivo na sessão para ela. Eu quero mergulhar sem mão no nariz. Ok, então vamos lá a isso. E todos de uma forma, todos em grupo, e eu como terapeuta, não é? Ajudámo-la a ir para isso. E ela própria tem uma persistência incrível. E no dia que ela consegue mergulhar sem mão no nariz, aquilo é um passo para a sua superação. E vai-se superando sempre. Ela hoje em dia consegue passar debaixo de água, por baixo de um colchão, sem a mão no nariz. Uhum. Quando ela começou a passar por baixo deste colchão, debaixo de água, eu tinha de estar debaixo de água com ela para ajudar a vir. Mas tudo isto tem a ver com superação. E o que a superação faz com que acreditemos um pouco mais em nós e nas nossas capacidades. Portanto, eu utilizo muito a psicomotricidade também para isto. No fundo, como um meio depois de ensaiar também aquilo que vai ser transferir essa superação, essa autoconfiança para a vida dela. Claro. Uhum. Isso é que, aliás, nós, psicometricistas, temos um bocadinho esta convicção, eu acho que não é uma convicção, acho que é a realidade, que é a fase final da sessão é crucial. A fase final e a fase inicial. A fase final porque faz precisamente o aporte e a ligação das vivências para o dia a dia. Claro que não é, ai, fantástico, ela mergulhou por baixo de um colchão. Uau! Não é isso que importa. Uhum. O que é que foi fantástico? Ela conseguiu viver o seu corpo de uma forma diferente e colocar-se de uma forma diferente na sua própria vida, superando-se. Demorou 3, 4, 5 sessões. Sim, demorou. Isto não é na mesma sessão, mas houve uma sessão que ela conseguiu. Ok, e agora o que é que ela vai conseguir no dia a dia? Uhum. Mais facilmente no dia a dia, por exemplo, podemos fazer a rechamada destes pequenos sucessos e essas pequenas superações para a pessoa investir na sua própria vida. Por exemplo, estar com outras pessoas ou fazer um telefonema para alguém que já não via há muito tempo e que não era capaz de o fazer, ou achava que não era capaz de o fazer. Uhum. No fundo, enquanto e nós falamos disso transversalmente em todos os episódios, independentemente da população, não é? E falamos muito do corpo e o corpo como instrumento de trabalho. Mais uma vez, através destes três exemplos, no fundo, o resumo é, através desta exploração do corpo e desta tomada de consciência posterior, não é? Mas primeiro esta exploração, este pôr a mão na massa, experimentar fazer, e depois esse significado que é dado e essa tomada de consciência, este dar corpo novamente a estas pessoas é quase como um impulsionador para voltar a ser, não é? Sim, sim, sim. É voltar a ser, voltar a fazer, voltar a acreditar. Outra coisa, Também é, desculpa, agora estava a pensar, e até porque eu volto sempre para exemplos mais da infância, mas no fundo é isso que acontece no desenvolvimento também, não é? Primeiro não sabemos muito bem quem é que nós somos aqui, somos muito fusionais com alguém do sim, sim, nosso cuidador, não é? E vamos nos diferenciando, vamos ganhando consciência do corpo, nós existimos, este corpo igual a eu existo, tenho um self,
e que depois consigo fazer coisas. É no fundo também isto, É, neste processo de adoecer e de tratamento, ou de reabilitação, ou de recovery, não é? Na doença mental em adultos. e isso que tu disseste é muito bonito. Eu também gosto muito de recorrer a algumas imagens da infância e do próprio processo de crescer e como é que é crescer, crescer em si, crescer com os outros, crescer nos outros. E sim, o processo de reabilitação com adultos é um bocadinho assim. E quando falaste, passamos de uma postura muito funcional com o adulto em criança, sim, e nos adultos também. Porque há aqui, em algumas pessoas nota-se mais esta dependência quase funcional do terapeuta, Uhum, em que se eu estou, eu psicomotricista, se eu estou, é possível fazer aquilo, e se eu não estou numa primeira fase, mas se nesta primeira fase eu não estou, é quase como se a pessoa não conseguisse. Portanto, nós próprios temos de ir autonomizando também a pessoa nestes processos de superação, nestes processos de autonomia. E é maravilhoso quando, estou-me a lembrar de uma pessoa muito específica, um homem, é maravilhoso quando de repente as pessoas, nós percebemos que as pessoas já estão fortes de si próprios e confiantes de si próprios, que tomam decisões sem nos perguntar o que é que nós achamos. uhum, Claro que quando nos perguntam o que é que nós achamos, nós ajudamos a pensar, nós não dizemos a nossa opinião, não é? Devolvemos e ajudamos a pensar, então, mas se for por este lado, isto assim, assim, se for pelo outro, isto assim, assim, o que é que achas? Ou ajudar a pensar, mais uma vez em paralelo, que também se faz no desenvolvimento infantil, não é? Ajudar-se a pensar. Mas quando um homem adulto, este em particular, se chega ao pé de nós e diz: Eu decidi fazer isto assim, assim, é, uhum, é incrível, é maravilhoso. uhum. Isso acontece muito. É um processo lento para algumas pessoas, demora muito tempo para algumas pessoas, mas acontece, sim, muito. E ainda bem. Ah, há pouco dizias ainda sobre a questão das consultas, especificamente da psicomotricidade, falavas aqui destes exemplos da água, não é? Em ginásio ou em sala, não é? Em terra, como tu dizias, Fala mas terapêutica, é mais bonito. Hum, se calhar não é fácil de nós imaginarmos, quem nos ouve, se calhar, o que é feito numa sessão, seja individual, seja de grupo, de psicomotricidade com adultos com este tipo de psicopatologia. Em água, não sendo também, se calhar, fácil de imaginar, mas se calhar conseguimos ter uma ideia mais concreta do que é que pode ser feito e agora com a tua explicação de perceber o que está por detrás destas atividades, não é? Aquáticas, vai muito além da água e do saber nadar, não é? Mas novamente, em contexto de sala, nós temos falado sempre muito nos episódios sobre este jogo corporal na criança, neste brincar. Com o adulto será necessariamente diferente, não é? Ou a introdução ao que vai ser feito. A minha pergunta, no fundo, é como é que há pouco usaste uma expressão muito bonita que é o corpo cheio de si, não é? Como é que nós ajudamos adultos que têm uma história de vida, têm toda esta carga emocional que falávamos até aqui, a apropriar-se de si através de dinâmicas corporais que acredito que algumas vezes possam ser até sentidas como eh, é difícil esta exposição, eventualmente, o estar a fazer algum tipo destas dinâmicas, mas no fundo, que tipo de dinâmicas é que acontecem? Tu também tens muito esta vertente expressiva, das terapias expressivas. Como é que isto acontece com adultos para vos ajudar a ganhar corpo? Então, hum, então, eu tenho. Com os adultos funciona muito por propostas. Uhum, É difícil chegar a um grupo de adultos,
que não seja, por exemplo, na formação pessoal, que seja um grupo de psicometricistas. Isto são outro tipo de adultos que já estão talhados para isto, mas é difícil chegar a um grupo de adultos clínico e deixarem aberto uma coisa mais vivenciada e mais aberta. É muito difícil porque as pessoas sentem-se muito perdidas. Uhum. Se bem que, quando a espontaneidade surge, é deixá-la surgir. E É é um deixá-la excelente ir. sinal. Sim, hum, mais ou menos. Também Depende, pode ser um sinal. pois, Depende. dependendo da Nesta desinibição. área, com Sim, esquizofrenia, depende pode da definição. ser assim, um sinal tão bom. Pode ser um sinal de alerta. Mas quando não é sinal de alerta, mas percebe-se perfeitamente a diferença. Portanto, não sendo um sinal de Sim, alerta, porque aí quando é um sinal de alerta, não é só pela espontaneidade, não é? Há uma série de outros sinais que sim. faz perceber que a pessoa está a ficar mais desorganizada. Sim. Mas, portanto, é uma coisa que, se um grupo está junto há muito tempo, e eu faço grupos de setembro a julho, ou seja, quando em setembro os grupos são formados, as propostas são muito mais dirigidas e são propostas. Eu não lhes chamo atividades, porque na verdade não são atividades, são propostas. Eu proponho qualquer coisa, que pode ser, por exemplo, vamos colocar a mão. Ok, depois de um aquecimento, depois de uma introdução, ok, isto não é frio. Eu trabalho essencialmente em círculo, algo que eu trouxe muito da Marian Chase, dessa terapeuta. Portanto, eu não trabalho sem ser em círculo, acho que o círculo é poderosíssimo. E com crianças também não trabalho sem ser em círculo, eu trabalho sempre em círculo. É muito raro fazê-lo de outra forma, com exceção de quando as pessoas estão a trabalhar em pares, não é? Mas, portanto, eu inicio em círculo, termino em círculo. E, por exemplo, uma proposta pode ser colocar a mão no ombro do colega, da pessoa que está ao seu lado direito. Não é? E depois disto, pode haver uma descrição de o que é que sentem a pessoa desequilibrada ou não, como é que a pessoa que está a receber este toque sente. Portanto, não é preciso fazer grandes atividades, não é, com os adultos para aqui o importante é o corpo é o desbloqueador, muitas vezes desbloqueador do pensamento e o desbloqueador de perceber, oi, este corpo treme, por exemplo, quando levanta um pé do chão, este corpo o corpo do outro, ou eu levantei um pé do chão e como tenho aqui alguém a apoiar-me, sinto-me muito mais seguro. Que ligação é que isto pode ter depois na minha vida, não é? Realmente, quando eu tenho alguém por perto, Uhum. sinto-me muito mais seguro. Se calhar, se eu for, e agora passando por uma coisa altamente funcional, se calhar, se eu for à segurança social com alguém comigo, não para fazer por mim, se calhar vai-me dar aquela segurança que eu preciso para Uhum. dar este primeiro passo. Portanto, a psicomotricidade funciona por propostas. Este tipo de propostas e sempre, há sempre, sempre, sempre um momento de relaxação, que pode ser no início ou pode ser no final. Isto vai depender muito da proposta que eu trago naquele dia e que muitas vezes trago uma proposta na minha cabeça e que mudo tudo. E mudo tudo porque tem a ver com o grupo, como é que o grupo está naquele dia, não é? Isto de ouvir, sentir e empatizar com o outro e com o corpo do outro no espaço da sessão é importantíssimo. Portanto, não é preciso, eu não funciono por objetivos, mas não por atividades muito específicas e muito fechadas para aquela sessão. Portanto, eu vou sempre com uma, duas propostas, que às vezes retiro, às vezes tenho a percepção, por exemplo, se um grupo está muito agitado, se calhar vamos começar um bocadinho mais por relaxação, não no sentido da escuta do corpo por si própria, mas mesmo de diminuir a atividade para aumentar o foco. ah, e pronto, e é isto, portanto, Uhum. Portanto, no fundo, vais mediando conforme aquilo que sim, sim. fores sentindo. Uhum. Tirando a relaxação, que é uma coisa
presente em todas as sessões, Uhum. esta outra parte, propostas, é muito difícil dizer-te, olha, faço isto assim, assim, porque na verdade fazemos muita coisa e isto tem muito a ver com as pessoas que estão ali naquele momento, não é? E com o que trazem. Funciona também por temas, não é? Às vezes todas as pessoas trazem o mesmo tema, que pode ser da desilusão. De repente, na última semana, tiveram desilusões, qualquer coisa que não correu bem e trazem esta desilusão, ou o desapego, ou a zanga, ou coisas boas, também trazem coisas boas. Eu, de repente, consegui dizer aqui três coisas muito, mas também trazem coisas boas, ok? Uhum. E pronto, mas é sempre trabalhar com a pessoa no seu corpo, na sua consciência de corpo, na relação com o outro e consigo próprio e com o ambiente. Uhum. Há pouco também dizias uma coisa e que se calhar nos pode levar aqui para um outro tema de uma coisa que tu cada vez mais tens feito e tens trabalhado nesse sentido. Falavas da equipa e do quão tu proporcionas este momento de reflexão em equipa sobre o grupo que têm, sobre as questões individuais de cada um e sobre as atividades serem quase que orquestradas no sentido daquele grupo em específico e Uhum, daquelas necessidades que existem naqueles momentos, que acredito que vão sendo variáveis ao longo do mês, ao longo da semana, eventualmente, não é? E isto, a verdade é que no papel funciona muito bem. Idealmente, na prática, deveria acontecer também assim para que as equipas estivessem sempre muito conscientes, não é? E tivessem este espaço de reflexão conjunta e multidisciplinar sobre as pessoas com quem estão a trabalhar. uhum, E isto leva-me a este lado tão necessário que é ter, quando trabalhamos num contexto como o teu ou outros em que existe uma equipa, é fundamental que exista, mas quando assim não acontece, quando nós estamos no nosso gabinete com os nossos casos, também é muito fundamental que isso aconteça para estarmos sempre muito conscientes do que é que estamos efetivamente a proporcionar naquele processo terapêutico. uhum. E isto Sim, leva-me à questão da supervisão, que sim. no fundo é algo que tu tens-te vindo também a aprimorar cada vez mais e formaste nesse sentido. Hum, Qual é que tu sentes ser, não sei se a pergunta pode ser a importância, porque acho que é muito óbvia a importância, não é? Mas hum, enquanto na psicomotricidade ainda não está se calhar tão instituída esta necessidade de nós todos sairmos para o mercado de trabalho e termos alguém que nos supervisione na prática, porque de facto é Uhum. muito importante, mas qual é que tu dirias que são as mais-valias para um processo terapêutico e para o próprio crescimento do terapeuta, neste caso do psicometricista, quando temos efetivamente esta, não é esta dependência, como há pouco Então, falávamos, mas este acompanhamento com pensamento crítico e de reflexão e de tomada de consciência sobre o que está a acontecer, ó, uhum. quase ongoing, não é? Nos processos. Olha, eu, antes de tudo, deixa-me colocar aqui uma questão que para mim, que eu tenho vindo a pensar muito sobre isto e a falar com várias pessoas, inclusive com o meu supervisor, o meu próprio supervisor, porque eu também faço supervisão há muitos anos, e agora, nos últimos 4 anos, sempre, com 5 anos, sempre com a mesma pessoa, mas que é a supervisão é essencial, claro que sim, é fulcral, sabemos que sim, já lá vamos às coisas mais específicas, mas não é só para quem trabalha em saúde mental, é para quem trabalha com pessoas. Uhum. Porquê? Porque as pessoas fazem-nos sentir coisas e as pessoas implicam connosco. Implicam, não é de implicar, mas Estamos envolvidos no processo, não é? As nossas emoções também. sim, interferem connosco, se Uhum. quiseres, com a nossa bolha. Nós, eventualmente, há pessoas que que nos estão a ouvir que não sejam psicometricistas. Portanto, esta ideia da bolha, eu lembro-me sempre acho que era o Actimel ou Active, Actimel, sim, 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 sim. não é? Que ele andava com uma bolha. Sim. Nós, na verdade, temos uma bolha relacional, uma bolha que nos protege e que, invisível, graças a Deus, mas que todas as pessoas podem interferir com esta bolha. Interferir com isto é interferir
se calhar com as nossas respostas, com as respostas que nós damos ao outro, que podem não ser tão assertivas e tão terapêuticas ou educativas, depende de onde é que nós estamos. E, portanto, eu acho mesmo que quando trabalhamos com pessoas, seja na saúde mental ou na educação, eu acho que os professores deveriam ter aqui uma supervisão diferente da que eles têm supervisão também, mas é mais a nível das práticas, não tanto a nível mais emocional. Pronto, avançando isto, aí eu agora perdi-me de perguntar. São questões mais específicas sobre a supervisão, não é? E esta mais-valia, não só para o processo, mas como para, neste caso, psicometricista, ou neste caso, como tu dizias, para o terapeuta, seja ele. Porque Então, as mais-valias são sem dúvida eu conseguir com o olhar de um outro que seja externo a toda esta realidade, a realidade em que eu estou absorvido, um olhar mais distanciado sobre as práticas e mesmo as próprias reflexões do próprio psicometricista. Eu dou-me conta várias vezes, quer esteja eu no papel de supervisora, quer esteja eu na supervisão, de ter assim várias epifanias, do género, foi há 3 semanas ou 4 semanas, que eu estava em supervisão, como supervisando, e de repente dou para mim a dizer, por isso é que eu adoro falar consigo. De repente, o meu supervisor, juntamente comigo, naturalmente, mas de repente chegamos ali a uma reflexão que eu estava a anos-luz daquilo. E já me aconteceu exatamente o contrário, não é? Como supervisora, estar neste processo distanciado, em que estou a olhar para. E este olhar, atenção, eu não estou a olhar em loco. Isto é logo uma coisa que é muito interessante, que é, eu estou a olhar para as palavras daquele terapeuta. Eu estou a olhar para a forma como aquele terapeuta me traz o caso. E só nas palavras deste terapeuta nós já conseguimos perceber mais ou menos se este caso está dentro da bolha ou se está no limite da bolha. Isto não é. E nós sabemos, há pessoas que nos causam mais reatividade do que outras. E não tem mal. Não tem mesmo mal. É assim. É importante é perceber o porquê desta reatividade e limpar, não é? Para conseguirmos ter um olhar cada vez mais concreto e mais específico, e principalmente mais justo em relação àquela criança ou àquele adulto. Portanto, a supervisão traz um bocadinho isto, traz, como eu costumo dizer, que é o olhar terapêutico acompanhado, mas visto de um outro lugar. É conseguir com outra pessoa que não está naquele lugar terapêutico, olhar para aquela sessão ou para aquele conjunto de sessões e identificar padrões que o terapeuta não identificou e que ajudam a perceber o caso. Identificar que nas crianças aparecem muitas histórias, não é? Identificar que, afinal, o terapeuta é sempre mal da fita, e porquê? E o que é que podemos fazer aqui para... o que é que podemos propor sem ser demasiado diretivo, por exemplo? O que é que se pode propor para inverter este papel? Ou não? Ou é mesmo importante o terapeuta continuar a ser o mal da fita porque a criança precisa desse mal da fita ainda durante uns tempos? Mas às vezes o terapeuta sozinho não consegue pensar nisto. está demasiado envolvido, não é? Às vezes. Está demasiado envolvido, sim. E porque às vezes, por exemplo, o que nós como terapeutas sentimos, e isto é muito a minha linguagem, eu própria quando estou a fazer relatórios, e é uma coisa que eu sugiro sempre aos meus supervisantes, é para irem, claro que se os relatórios vão para a instituição, relatórios de sessão, não estou a falar de relatórios de avaliação final, observação, relatórios de sessão. Isto depois depende muito das políticas, não é? Que é, se temos uma política de que os relatórios ficam só com o técnico ou não, mas se aqueles relatórios vão ser lidos por alguém,
Então, se calhar podem fazer em comentários, não é? E depois quando imprimirem ou conseguem tirá-los. Se não, ir escrevendo o que se sente, porque o que nós sentimos dá-nos muitas vezes dicas essenciais sobre a criança ou sobre o adulto, não é? Esta pessoa, cada vez que eu estou com ela, sinto-me irritado. Mas isto é meu ou é dele? O que é que. Né? E às vezes nós não conseguimos muito identificar isto claramente, mas na supervisão conseguimos. E depois há o outro lado incrível da supervisão, que é, falamos muito dos nossos casos, mas enquadramos sempre os nossos casos com questões teóricas. E conhecemos autores que não conhecíamos, partilhamos informação escrita que não conhecíamos até aí e dá-nos aqui outras ideias também. Portanto, no fundo, é um processo em que, na verdade, também falamos do caso, falamos da parte teórica, mas inevitavelmente, ao falarmos do caso, sobre a nossa perspectiva, sobre a nossa percepção, colocamos muito também daquilo que é a nossa forma de entender o outro e de Uhum. nos relacionarmos, por muito que estejamos num papel de terapeuta, que tem aqui algum determinado filtro, não é? É inevitável uma determinada situação a mim tocar-me de uma forma e a ti tocar-te noutra. É, Não é? E isso de alguma exatamente. forma também nos leva a. Eu lembro-me que em várias situações de supervisão sentia que realmente isto é muito sobre. É muito padrão meu, desta forma. Porque é que isto é tão importante? Porque é que isto está sempre a aparecer? Não é? Se calhar pelo desconforto daqui desta determinada situação, do que me faz sentir ou não, não é? E portanto eu acho que acabamos nós, como terapeuta, certamente por estarmos muito mais alerta e conscientes do que estamos a fazer Uhum. na intervenção e de como orientar e guiar este processo terapêutico, no meu caso com os miúdos, no teu caso com adultos, mas também nos leva a equacionar situações sobre nós, não é? Da Sim, forma que porque não é possível dissociar completamente as não é coisas. possível, mas essas questões mais individuais que até podemos identificar não são trabalhadas em supervisão. Isso, Né? isso, isso, isso. Supervisão não é terapia, Uhum, é psicoterapia. uhum, Mas já me aconteceu eu levar questões para a minha terapeuta, porque faço psicoterapia regular, e também já me aconteceu estar com supervisandos que sei que têm terapeutas, não é? Que fazem terapia e dizer, se calhar isto é uma coisa interessante para discutir em terapia, mas aqui não, uhum. Aqui é aqui ali específico não, o caso. é específico, porque senão era uma grande confusão. Uhum, uhum. Sim, quando eu Né? estava a dizer isto, não era no sentido de dar a entender que nós faríamos terapia através da supervisão, é no Uhum. fundo Mas formas também, identificamos, diz? mas identificamos De coisas. identificar situações que possam, de alguma forma, até no processo terapêutico, estar implicado também lá, mas por serem coisas nossas, não é? Portanto, ao identificar, ser então possível abrir a porta para podermos também em nós trabalhar isto e separar isto daquilo que é o nosso Sim, papel, não é? Enquanto profissional de saúde. sim, sim, é mesmo isso, é mesmo isso. E depois, deixa-me já agora aqui incluir que, no meu ponto de vista, e o meu ponto de vista psicometricista e supervisora e pessoa que faz supervisão, é também muito importante aqui a questão da formação pessoal ao longo do tempo, porque, porque o nosso corpo está sempre, o nosso corpo está, não é só o corpo do outro que está implicado nas sessões terapêuticas, não é? O nosso corpo também está Uhum, implicado. E o nosso corpo tem linguagem motora, linguagem emocional, linguagem corporal, tem vivências motoras e corporais e vivenciais, vivências vivenciais é estranho, uhum, tem vivências que vão nos dando a memória do nosso corpo, não é? E que nos vão dando a linguagem do nosso corpo. E esta memória, esta linguagem, é muito importante continuar a ser trabalhada, explorada, desenvolvida ao longo dos anos que nós trabalhamos, porque nós fazemos isto na faculdade, uhum, parcamente, e uhum, eu vou dizer parcamente porquê?
porque por melhores dinamizadores e professores que tenhamos na universidade, são eles que nos vão avaliar. E eu coloco, estaremos assim tão à vontade para vivenciar e explorar o nosso, a nossa linguagem corporal perante pessoas que nos vão dar uma nota no final do ano, por mais que nós lhes achemos e consideremos, e os professores que eu conheço, acho isso, que são, que não se vão deixar influenciar por esta ou outra linguagem corporal que tenhamos nas aulas práticas, não é? Mas isto de alguma forma pode ser condicionador, se bem que é importantíssimo, mas é igualmente importante, depois de terminar o ciclo de estudos, depois de sermos os psicometricistas, continuarmos não só a ler livros, a ler coisas, como se fala muito, não é? Mas também a vivenciar o nosso corpo em determinadas propostas que até podem ser pedagógico-terapêuticas na área da psicomotricidade, para melhor utilizarmos este corpo, não é? Os psicólogos precisam de utilizar, os psicólogos, e agora estou a falar de uma linha mais clássica, o psicólogo com quem conversamos, não é? Precisa de utilizar muito bem a sua linguagem verbal e precisa de saber muito bem, não é? Como usar, como fazer, como as entoações, a paralinguagem, precisa dominar isso muito bem. Nós precisamos dominar muito bem o nosso corpo. Uhum. E a verdade é que, e não é dominar de um ponto de vista físico, né? Físico do ginásio. É importante também fazerem desporto e exercício, claro que sim, mas estas vivências numa área mais psicomotora, mais relacional e emocional são importantíssimas, portanto, a formação pessoal do psicometricista. Uhum. É isso que nos vai dar também aqui know-how para utilizarmos o nosso corpo de uma forma cada vez mais fina, se quisermos, não é? Para ir de encontro ao outro. E consciente também daquilo que nas propostas que vamos fazendo, não é? Seja mesmo numa orientação mais espontânea e menos estruturada da intervenção, surgem propostas, não é? E perceber o que impacto é que esta proposta tem no outro, como é que ele a sente, não é? Sim, E que sim. diria que é uma coisa a explorar ainda bastante cá, não é? Porque Sim. há Mas colegas tem havido. noutros países que têm com frequência, não é? Cá já vai havendo algumas Uhum. Sei ações que o nesse ano sentido. passado houve Janete teve grupos, acho que mais ou menos regulares, durante um tempo, não sei quanto tempo, mas de formação pessoal, portanto, começa a surgir. Uhum. E há espaço para isto, não é? Nós já somos muitos psicometricistas, portanto, eu acho que Sim, sim, sim. É como a supervisão. Eu não sou a única pessoa que faz supervisão, acho que, quer dizer, eu sou a única pessoa que diz publicamente, eu sou supervisora clínica na área da psicomotricidade. Mas, por exemplo, a Teresa Marques também faz supervisão, Teresa Pires Marques, e o João Costa acho que fez, acho que presentemente não tenho essa indicação, mas somos muito poucos, muito poucos mesmo. Mas começa a existir, sim. e é essencial, eu acho que cada vez mais também parece-me que há sensibilidade para os psicometricistas também sentirem que é necessário e que ganham muito mais com, na Sim. sua prática clínica, nos resultados que têm os seus processos terapêuticos, Uhum. terem este espaço. Portanto, também fica aqui o convite, de alguma forma, a pensar sobre a importância de ter este espaço. Vai começar um novo ano letivo, entretanto, portanto, pode Tem ser vários, entretanto, faço a importante. publicidade. Não é? Por isso eu acho que sim, que é muito importante, cada vez mais se fala disto, e é mesmo um espaço muito rico e que todos nós deveríamos ter quase como, não diria obrigatório, é uma palavra muito forte, mas assim como uma necessidade muito grande
de investimento em nós e na nossa profissão, tendo este espaço. Uhum. E eu acho que, e acho mesmo, e tenho visto isto com os vários supervisantes que eu já acompanhei e que ainda acompanho, alguns, já houve pessoas que iniciaram e terminaram, ou pessoas que se mantiveram, porque, porque é mesmo assim, não é? Nós não temos de estar com uma pessoa agora para o resto da vida. Não, isso sim é dependência. Ou pode ser, não sei. Uhum. Nunca pensei sobre isso. Mas já acompanhei várias pessoas e é aqui que eu quero chegar. E na verdade, já acompanhei pessoas que vinham um bocadinho céticas, tipo, será que isto é mesmo importante? E chegam ao final e remarcam, porque eu acho que só se percebe a importância quando, quando damos este passo. Uhum. Eu sempre tive supervisão desde muito cedo. Ou seja, eu não me lembro, quer dizer, eu lembro-me de algumas coisas, e lembro-me de uma coisa muito específica, agora não vale a pena, que foi não vale a pena contar, mas que foi uma situação, não foi em saúde mental, foi com uma criança, que eu percebi, oi, isto aqui há mais coisas do que só esta atividade, porque eu senti coisas. E desde muito cedo, portanto, eu tive a possibilidade de ter supervisão individual e de grupo desde muito cedo, mas foi assim quase uma coisa imposta academicamente, que foi na pós-graduação de terapias expressivas. E nessa altura, aliás, na verdade ainda foi na faculdade, porque eu tinha, o meu orientador de estágio era o professor Rui Martins e tinha o professor Rui Martins só para mim, porque eu naquele ano era a única estagiária do professor. E sim, as nossas reuniões de estágio eram o que eu identifico hoje em dia muito, muito parecido com uma supervisão, sem dúvida alguma. Mas depois tive, portanto, depois na pós-graduação, era uma coisa obrigatória. Portanto, eu não sentia necessidade, mas sentia importância. Quando tive isto, não é? E foi com a professora doutora Graça Santos, eu senti a importância daquele momento. Havia momentos em que eu estava com colegas e havia momentos em que eu estava sozinha. Um, e quando isto terminou, isto durou 2 anos, sensivelmente, 1 ano e tal, quando terminou eu percebi exatamente que, não, eu preciso, Uhum. eu sinto esta... E aí sim, ou seja, senti a importância nesse momento e quando terminou, senti a necessidade novamente e, portanto, fui recorrendo. Uhum. Porque às vezes é mesmo uma coisa que eu estou tão no meu dia a dia e até acho que as coisas estão a correr tão bem e Uhum. não têm de estar a correr mal. Que, ai, agora supervisão para quê? Não sinto necessidade. E às vezes as pessoas, quando têm dúvidas, é que sentem necessidade, mas não é só quando temos dúvidas. Sim. E há processos que muitas vezes não estão mal, mas também podem estar mais estagnados, não é? Ou Sim, não. sim, E acho que é de facto muito. dúvidas que assolam muito o psicometricista, que é quando é que eu termino o acompanhamento se eu estou em clínica e não estou em escola? Uhum. Em escola aquilo termina-se por si só. Uhum. Em clínica, quando é que aquilo se termina? Hum, há outras situações que aparecem dessa estagnação. Não sei, há 2 meses ou há 3 meses que as sessões são todas iguais. Não há mal serem iguais, Uhum. mas o psicometricista não está a perceber porque é que estão a ser iguais. Então, bora lá, vamos lá pensar, porque é que está a ser igual? E de repente percebemos, não é bem igual. Reparaste que houve ali no minuto 3 da sessão, houve ali uma ligeira diferença. Portanto, e estas coisas, sim, ou seja, está a correr bem, mas está estagnado. Está a correr bem, quando é que vamos? É a altura de parar? Não é a altura de parar? Como é que se faz? Passa-se para quinzenal ou não? Este tipo de coisas também se consegue melhor, se calhar, perceber e identificar em supervisão. Sim, não é uma coisa que academicamente haja um by the book a fazer, ou até pode haver, mas depois isto é muito variável nas Sim. situações que nos surgem, não é? Sim. E claro, e se estivermos a trabalhar por ano letivo, aquilo começa e acaba, e toda a gente sabe que em julho está a fazer relatórios, vai de férias em agosto, em setembro tem novos meninos ou os mesmos, mas aquilo vai. Não Uhum. é? É uma roda viva, constante. Sim. Em Uhum. instituição e em clínica isso não acontece. Uhum. Somos nós. O ano está em nós, não está no processo.
E devia estar sempre em nós e as famílias, as próprias Uhum. pessoas, não é? Uhum. Eu acho que terminamos em bem, assim, a apelar a uma coisa que é mesmo muito importante, não é? Naquilo que é a nossa prática clínica, seja independentemente da população que nós trabalhamos, da faixa etária, do tipo de trabalho propriamente dito, porque depois na psicomotricidade também existe, como noutras terapias, há muitas vertentes. E portanto eu acho que é mesmo muito, muito relevante e pelo menos experimentar e perceber realmente o que é, do que é que se trata e perceber o impacto que de facto pode ter. Uhum. Susana, muito, muito obrigada por teres estado aqui este tempo connosco a falar-nos a tua experiência, que é muito vasta e neste contexto em particular que se calhar não é um contexto ou uma população que nós atribuímos logo à intervenção psicomotora. E hoje percebemos aqui um bocadinho do que é que trazer este corpo para existir novamente, não é? Para voltar a ganhar-se corpo nesta população. Para se ressignificar. Isso. Acho que é muito isto, é Uhum. ressignificar. E trazer a estas pessoas mais possibilidades, não é? Esta tal esperança que tu falavas, mas partindo delas próprias, daquilo que são, daquilo que ainda podem fazer. Não é? Susana, muito obrigada. Obrigada eu, foi um gosto e muita sorte para os outros podcasts que vêm a seguir. Quanto a si que nos está a ouvir, já sabe, não é? Terminamos sempre desta forma. Pode aqui partilhar esta conversa com mais pessoas, para que mais pessoas saibam o que é psicomotricidade, em que contextos trabalhamos. Coloque o seu gosto, subscreva o canal se nos estiver a ouvir no YouTube e agradeço também quem está aí desse lado a ouvir. E portanto, até ao próximo podcast, até ao próximo episódio.